Olá, dando início à aula de Química, e o nosso assunto hoje é o equilíbrio químico e a extensão das reações. Então, os equilíbrios químicos são atingidos no caso de reações reversíveis, quando a taxa de desenvolvimento da reação direta é igual à taxa de desenvolvimento da reação inversa em temperatura constante. Mas existem equilíbrios químicos homogêneos e equilíbrios químicos heterogêneos. Os equilíbrios químicos homogêneos são aqueles em que todos os participantes da reação, são os reagentes e os produtos, encontram-se em um mesmo estado físico, e dessa forma o sistema fica com uma única fase. Geralmente, os equilíbrios homogêneos são formados apenas por gases. Nesses casos, as concentrações de todas as substâncias estão envolvidas no valor da constante de equilíbrio Kc. Por exemplo, equilíbrio homogêneo em que todos os participantes estão no estado gasoso. E a gente tem o nitrogênio, que vai reagir com o hidrogênio, os dois estão no estado gasoso, que vai fornecer amônia também no estado gasoso. Que a gente pode observar na expressão do Kc, que a gente vai incluir todas as substâncias. Então, aqui no numerador, NH3 elevado a 2, e o denominador N2 e H2 elevado a 3. Aqui, hidrogênio mais iodo gasoso também vai formar o ácido iodídrico gasoso. Também entra na expressão do Kc. Mesma coisa no último exemplo aqui, SO3 vai dar 2SO2 mais O2. Todos estão no estado gasoso, portanto, todas as substâncias entrarão na expressão do Kc. E mais um exemplo aqui, NO2 no estado gasoso, N2O4 também no estado gasoso. Então, também todas as substâncias estão na expressão do Kc. O sistema aquoso abaixo também é considerado homogêneo, pois toda a sua extensão é líquida. Então, ferro 3, cobre mais, todas as substâncias estão na expressão do Kc. Equilíbrios químicos heterogêneos são aqueles em que os reagentes e os produtos estão em fases diferentes. Por exemplo, a reação entre o ácido clorídrico e o nitrato de prata forma o precipitado branco mostrado abaixo, que é o cloreto de prata, aqui. Enquanto o cloreto de prata está no estado sólido, os demais participantes da reação estão em solução aquosa. Então, HCl, aquoso, a GNO3 no estado gasoso, HNO3, estado gasoso, e a GCl, cloreto de prata, no estado sólido. Então, a gente pode perceber que o nitrato de prata, o cloreto de prata, aliás, é o precipitado branco, se encontra aqui embaixo. Ele precipitou, né? Ele está mostrando que a solução aqui, ela tem duas fases, uma fase líquida e uma fase sólida. Então, é um sistema heterogêneo. Quando as soluções aquosas de sulfato de cobre 2 e de hidróxido de sódio reagem, origina-se um precipitado azul, que é o hidróxido de cobre 2 no estado sólido. Então, aqui a gente percebe o equilíbrio heterogêneo com um precipitado azul de hidróxido de cobre 2. No caso dos equilíbrios heterogêneos, que possuem produtos no estado sólido ou no estado líquido, as concentrações deles permanecem constantes,
não interferindo na situação de equilíbrio e, consequentemente, não interferindo também em Kc. Assim, esses participantes sólidos ou líquidos não devem aparecer na expressão da constante de equilíbrio. Então, para os exemplos dados, a gente tem aqui HCl aquoso, HNO3 aquoso, HCl no sólido e HNO3 no aquoso. Percebem que o cloreto de prata, ele não vai entrar na expressão do Kc. Tanto que aqui no numerador a gente tem somente o HNO3. No denominador, nós temos os produtos. Outro exemplo, se o SO4 mais, no estado gasoso, 2NaOH no estado aquoso, Na2SO4 também no gasoso, e CuOH2 no estado sólido. Então, aqui a gente tem um produto sólido, portanto, ele não vai entrar na expressão do Kc, somente os que estão no estado aquoso. Temos outros exemplos aqui, o carbono sólido mais oxigênio gasoso vai dar dióxido de carbono gasoso. Portanto, o carbono não entrou na expressão do Kc. O zinco sólido, cobre aquoso, depois o cobre sólido e o zinco. Portanto, dois elementos não entraram na expressão do Kc. E o último exemplo aqui, CaO, sólido, CO2 gasoso, CaCO3 sólido. Então, aqui só tem sólido, portanto, substitui-se pelo 1. E no denominador, o CO2, que é o gasoso. A interpretação do valor de Kc e extensão da reação. Genericamente, quanto maior for o valor de Kc, maior será a extensão da ocorrência da reação direta. Quer dizer, da formação, os reagentes vão reagir para formar os produtos. E quanto menor for o Kc, maior será a extensão da ocorrência da reação inversa, ou seja, dos produtos se formarão os reagentes. Fazer os exercícios, exercício 15 da página 242. A reação entre os gases SO2 e NO2, a uma dada temperatura, atinge o equilíbrio. A equação que descreve o processo, bem como as concentrações iniciais e de equilíbrio, estão representadas abaixo. Então, aqui está a reação. A concentração em mol por litro do SO2 inicial é A, do NO2 é B. SO3 ainda não tem, né, porque ainda não foram produzidos. Então, 0 e 0. No equilíbrio, a gente tem o X para o SO2, Y para NO2 e Z para SO3. Z também para o NO. A alternativa que indica corretamente a relação de concentração no equilíbrio é... Eu não coloquei as alternativas, mas coloquei em forma de quadro aqui. Então, no início, A, B, 0 e 0, os que vão reagir X, Y, Z. E no equilíbrio, a gente vai ter X igual a o A menos o Z. E para o Y, a gente vai ter o B menos o Z. Então, eu não lembro qual a alternativa da apostila, mas é X igual a A menos Z. Exercício 16. Na expressão da constante de equilíbrio da reação H2 no estado gasoso mais BR2 no estado gasoso, a reação reversível 2HBr também no estado gasoso. Estão presentes as concentrações em mol por litro das três substâncias envolvidas. Isso porque a reação envolve substâncias simples, como reagentes, envolve moléculas diatômicas,
envolve moléculas covalentes, se processa em meio homogêneo. Essa é a resposta correta. Está em meio homogêneo. Todos eles estão no estado gasoso. E o último exercício 17. Quando 1 mol de amônia é aquecido num sistema fechado a uma determinada temperatura, 50% do composto se dissocia, estabelecendo seu equilíbrio. Então, NH3 no estado gasoso vai dar nitrogênio no estado gasoso e hidrogênio no estado gasoso. A soma das quantidades de matéria em mol das substâncias presentes na mistura em equilíbrio é... Bom, primeiro a gente balanceia a equação. Então, aqui, 2 NH3, tá? Portanto, a gente vai ter 2 nitrogênios na esquerda, 2 nitrogênios na direita. E teremos 6 hidrogênios nos reagentes e 6 hidrogênios nos produtos. Mas, se tínhamos 1 mol de amônia, a reação balanceada será diferente. Tá? Então, aqui 1 mol, então vamos dividir tudo pela metade. Aqui tinha 2, né, na equação balanceada 2, mas ele está fornecendo o valor de 1 mol. Então, 1 mol de amônia, meio mol, já que aqui tinha 1, né, aqui vai ficar meio mol de nitrogênio, e 3 sobre 2, ou seja, 0,75 de hidrogênio. Como só 50% se dissolve, temos a metade dos reagentes e metade dos produtos ao fim da reação. Ou seja, 0,5 mol de NH3, né, porque era 1, e aqui a metade de meio, 0,25 mol de N2 e 0,75 mol de hidrogênio. Portanto, somando, 0,75 mais 0,25 dá 1, mais 0,5, 1,5 mol. Encerrando o compartilhamento, encerrando a gravação, obrigada.